Rise Up era na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 a evolução das antigas catequeses dos bispos para os jovens. Desta vez, a dinâmica sinodal também tocou o grande encontro mundial de juventude da Igreja e desafiou as novas gerações a avançar com os temas que consideravam relevantes para a sua condição. Temas debatidos no período preparatório da jornada e que aqui animaram os encontros que já não são uma conferência, mas um diálogo. Foi o que aconteceu em dezenas de paróquias das 3 dioceses de acolhimento, Lisboa, Santarém e Setúbal. Na margem sul, na Amora, encontramos o arcebispo de São Paulo. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer dialogava com os jovens sobre a amizade social. Este é um dos temas do pontificado do Papa Francisco que os encontros Rise Up querem divulgar entre os jovens. A fraternidade social é uma proposta, é um ideal. Não é porque já existe que falamos, mas porque é um valor. É importante que exista, que nós vamos falar, a Igreja fala, o Papa propõe para toda a humanidade, não apenas para a Igreja, mas aqui na jornada esse tema é abordado como um tema que faz parte da formação juvenil, porque nós precisamos pensar em formar uma sociedade, a convivência social, no diálogo, na amizade, no encontro e não do contrário, na convivência à base do desencontro, da violência, da contraposição, dos extremismos e assim por diante. Para o cardeal brasileiro, há muitas guerras e há também alguma insensibilidade. Nós sentimos a guerra como um risco quando está perto de casa. Mas a guerra longe de nós, a gente nem percebe e não se preocupa. No entanto, deveria nos preocupar a todos. Esse tempo, portanto, de muitas vezes insensibilidade para com o sofrimento, a dor do próximo. Os encontros aconteciam na igreja dedicada ao Beato Scalabrini, o fundador dos missionários que aqui trabalham há décadas numa zona urbana formada por vagas de imigração que durante décadas construíram esta comunidade. Para o padre Geraldo, o desafio e o não ter medo são a atitude pastoral que todos esperam dos missionários. São duas coisas que penso que a realidade desta paróquia nos exigem e nós nos sentimos mesmo dentro. Isto é, se nós não... É um desafio porque unir pessoas de línguas, culturas diferentes é preciso criar maneira, criar diálogo, criar espaços para podermos, que todos possam sentir-se à vontade e livre dentro desta comunidade da paróquia. A presença dos jovens por estes dias mobilizou toda a comunidade. Esses dias, em várias ocasiões que eu estive em reuniões aqui, eu pedia quem não sabe o que está a acontecer aqui em Amora. Todo mundo estava ao corrente. Isto é, isto aqui mexeu e mexe mesmo. Também aqui é feito com muito tempo, não é? Esta preparação e creio que chegamos a todas as famílias. Para os jovens, este Rise Up ajudou à tomada de consciência para uma atitude de empenho na construção de uma sociedade animada pela amizade social ao estilo da Fratelli Tutti. Presentes estavam peregrinos da Guiné-Bissau que davam conta do muito que há ainda para fazer nesta matéria no seu país. Ainda na nossa terra ainda falta muito em termos sociais. É por isso que acabei de dizer lá dentro. Estamos com falta de escola, não tem como deve ser, não tem saúde como deve ser, não tem infraestrutura como... Não tem nada de bom na minha terra. Isso que é verdade. Sim. E sentem esta dificuldade? Como igreja, como é que procuram contrariar isto? É preciso incutir às pessoas coisa de bom na cabeça. Saber fazer o que é de bom para toda a gente. Saber cultivar a amizade com toda a gente. Talvez isso nos dá amanhã, não hoje, mas os nossos filhos, lhes dá um caminho assim certo para fazer alguma coisa que é de certo para toda a gente. Nestes peregrinos que estavam em Portugal pela primeira vez, a consciência de que a Igreja e os jovens são essenciais na edificação social do seu país.
A igreja tem um grande papel nisso, porque na verdade a igreja serve-se como uns ativistas para tentar melhorar isso. E todos os dias, todas as horas, nas missas, dão sempre esse recado, como é que eu posso dizer, um apoio, mensagem de bom para a juventude, principalmente. Para o arcebispo de São Paulo, a convicção de que este encontro era um lançar a semente na boa terra. Eu acredito que sim, E isso ficará ainda mais claro com as falas do Papa, quando de fato com ele estarão reunidos os jovens vindos de todos os lugares do mundo e unidos no mesmo sentimento, na percepção de que de fato estão unidos em muitas coisas, na fé comum, na mesma igreja e, portanto, eu creio que sim, o terreno é fértil, a semente vai sem dúvida frutificar. Grita comigo que é possível avançar contra a corrente. Grita comigo que é possível se te tiram as palavras. O Parque Desportivo de Camarate também acolhia um encontro Rise Up e desta vez centrado no tema da ecologia integral. Neste local era o bispo cabo-verdiano Dom Wildo Fortes que dialogava com os jovens neste novo formato de partilha. Esta modalidade que a gente agora chama o Rise Up, tomamos o nome da jornada, não é? Levanta-te, tem muito a ver com aquilo que é o pensamento do Papa ao longo do seu ministério. Portanto, o Papa Francisco, em diversos momentos e setores e ocasiões, e agora estamos em sínodo, não é? Vamos começar em outubro, ele quer que a nossa igreja seja uma igreja sinodal, uma igreja que integra, uma igreja onde todos possam ter voz e vez, uma igreja onde participam todos também. O bispo da Diocese de Mindelo, em Cabo Verde, considera que a iniciativa deve partir dos jovens. São eles os que melhor podem formular as questões mais relevantes para a sua existência. E foi aqui o caso nesta manhã, em que houve trabalhos de grupos e tivemos a oportunidade de os próprios jovens porem questões diversas sobre o mal, sobre a igreja, a minha vocação, sobre o Evangelho, sobre a questão ecológica também. E foi muito bom. Portanto, sentimos que mais tempo houvesse, mais tínhamos continuado aqui nesta dinâmica de diálogo. Dom Wildo dialogava com um grupo numeroso de jovens, muitos deles provenientes da Arquidiocese de Braga. Unânime era a satisfação em poder abordar estes temas em atitude de diálogo, sem distâncias nem barreiras. Eu acho muito importante não passarmos um registro em que só se ouve um discurso para uma partilha. Acho que é muito importante porque criamos uma conexão entre os diferentes estatutos, não é? Nós somos jovens e ainda queremos perceber algumas coisas, ainda perguntamos coisas diferentes que o bispo, já tem mais experiência nessas áreas, nos explica e assim acho que é mais importante refletirmos em grupo do que estarmos todos sentados só a ouvir, porque entra mais se nós estivermos na própria ação do que só a ouvir, acho que é isso. E o facto dos jovens poderem dialogar com quem tem mais percurso de vida e responsabilidade na Igreja aumentava a motivação do momento. Eu acho que é sempre bom aprendermos com pessoas que têm mais experiência do que nós, como por exemplo o Bispo que estava aqui hoje conosco, e também somos jovens e às vezes só queremos saber das nossas perguntas, então nós temos a oportunidade de sermos nós a pôr as perguntas, a expor as nossas dúvidas e ter alguém que está lá, que vai ouvir e que vai nos responder e esclarecer-nos muito melhor sobre certos assuntos que às vezes nós não temos a oportunidade de perguntar a pessoas no nosso dia-a-dia. Mas no Parque Desportivo de Camarate o tema passava também pela ecologia. Esta importante dimensão do pontificado de Francisco, estruturante da encíclica Laudato Si. É um tema transversal que deve estar presente na vida da Igreja, na nossa espiritualidade inclusive. O Papa Francisco diz que os cristãos, por se sentirem membros da criação, né, por terem um pai comum, têm uma obrigação acrescida, têm maior responsabilidade na questão da ecologia e no cuidado da casa comum. O tema é muito acolhido pelas novas gerações que consideram a conversão ecológica
como uma atitude de vida envolvente e muito mais ampla que o simples cuidado do planeta. Nós temos que aplicar várias coisas no nosso dia-a-dia, que para além de ser só sobre o ambiente, seja em relação a todos nós, por exemplo, aplicamos essas medidas para não comprometer as gerações futuras também, por exemplo, copos reutilizáveis, não desperdiçar água e assim, termos atenção aos outros. Acho que também neste contexto de ecologia integral ajuda-nos a nós termos muito mais empatia pelo outro e a pensarmos nas gerações futuras, como já a Teresa tinha dito, através de tentarmos salvar um bocado de água, não desperdiçar comida e termos sempre atenção a como o outro se sente, se ele está bem, se está triste, se passou alguma coisa. E mesmo só uma simples pergunta, alguém se está tudo bem, pode fazer o dia dela e fazer sentir que alguém quer saber dessas pessoas. O cuidado da casa comum foi também tema inspirador para um dos encontros dos jovens com o arcebispo de São Paulo. O cardeal brasileiro reconhece que o tema ainda é recebido com estranheza por parte de alguns católicos. Isso tem a ver o que com a nossa religião? Tem tudo a ver. Tem a ver com a nossa fé em Deus Criador, mas também tem a ver com a nossa moral, na relação com o próximo, nossa responsabilidade social, com a questão de justiça. E lembro aqui um pensamento do Papa Bento XVI, ainda na encíclica Caritas in Veritate, onde ele dizia exatamente isso, perguntando, interpelando a reflexão, que mundo deixaremos para as próximas gerações? E o Papa Francisco, com o conceito de casa comum, nos interpela a todos com esse pensamento. Não é casa para poucos, é para todos, onde todos devem ter o seu espaço e onde todos também precisam tomar parte do cuidado da casa para que ela possa abrigar, nutrir, sustentar a todos. Oriundo de um país como o Brasil, onde a questão da preservação ambiental é crítica para o futuro ambiental do próprio planeta, Dom Odilo não esconde o papel pioneiro ali assumido pela Igreja nesta matéria. Eu devo dizer que talvez essa reflexão foi levantada no Brasil, sobretudo pela Igreja. E há muitos anos essa questão está sendo levantada, desde os anos 70 na Igreja, através da campanha de fraternidade, as questões ambientais estão presentes na conscientização social, na tomada de consciência do problema. Mas é claro, a Igreja é uma voz muitas vezes no deserto. A Igreja não tem os meios de implementar. Quem deve implementar são os poderes públicos, com as políticas públicas para as quais são eleitos e têm poder, inclusive poder econômico. Mas sim, essa consciência está muito presente na Igreja. Mas no Parque Desportivo de Camarate havia também oportunidade para o desafio vocacional. Os jovens puderam ali contactar com o testemunho de quem um dia optou por um caminho integral ao serviço da Igreja, como era o caso do próprio Dom Hildo Fortes. O Papa usava muito a expressão, não tenho medo. Acho que os jovens precisavam hoje em dia de ouvir alguém que lhes dissesse, tenham coragem, não pautem pelo mínimo, sejam capazes de querer mais. E estes encontros são sumamente importantes para despertar de uma vocação. Porquê? Nas celebrações, na palavra de Deus que vão ouvindo, no silêncio que podem fazer, no contacto com vocacionados, portanto, com padres, com seminaristas, com irmãs religiosas, nas trocas de experiência, em perceber-se que o mundo afinal é mais que o meu amigo, que há outros que eu tenho que cuidar deles também, preciso ajudar. Tudo isto são ingredientes, são coisas que podem ajudar um jovem a descobrir a sua vocação. Este momento Rise Up no Parque Desportivo de Camarate foi animado pelas servas de Nossa Senhora de Fátima, que aproveitaram a jornada também para divulgar entre os jovens a atitude de igreja da sua fundadora, Luísa Andaluz. Esta jornada é muito importante, antes de mais por ser um acontecimento de igreja ao qual nós não poderíamos ficar de fora, como é óbvio. Nós estamos no coração da jornada, não só aqui com a animação desta catequese, mas sobretudo na nossa Casa Geral, que fica no Largo de São Mamed, número 1, muito perto do Parque Eduardo VII, onde temos uma proposta integrada no Festival da Juventude, na qual precisamente damos a conhecer Luísa Andaluz,
que é a nossa fundadora e que tem processo de beatificação aberto, e como ela, e através dela, Deus quer que haja luz no mundo, ou seja, que o mundo seja habitado pela luz de Deus, seja habitado pelo bem, e é isso que estamos a dar conhecimento, essa é uma meta. Entre os jovens, mas já a fazer caminho entre as servas de Nossa Senhora de Fátima, estava a Josefina Silva, a aprofundar o seu percurso vocacional. A experiência está a ser muito boa e que eu acho uma graça concedida por Deus. E é pela primeira vez a chegar aqui em Portugal e a viver e pela primeira vez a participar das jornadas. E eu fico muito feliz por ver esta multidão que deixaram as suas famílias, os seus saberes, os seus trabalhos nas suas casas e que vieram cá à procura do Senhor, que é o Senhor de todos, que é o nosso Senhor. E fico muito feliz por isso. Em Lisboa, na paróquia de São Tomás de Aquino, a música e a coreografia ajudava a entrar num Rise Up que voltava a valorizar a questão ambiental para desafiar os jovens a uma atitude de maior consciencialização e ação. O método é o mesmo e quer tocar e motivar os jovens. Por aqui, era o Corpo Nacional de Escutas a dinamizar o momento. Pensar em como nós podemos preservar toda a natureza, mais do que a natureza, falar da sustentabilidade em termos económicos, em termos políticos, para nós é um tema muito caro, em que nós estamos a trabalhar com os nossos jovens diariamente, tanto nos ODS como nas atividades que nós vamos fazendo e proporcionando. Portanto, proporcionar também aos outros jovens que vão aparecendo aqui, não só escuteiros, esta possibilidade de debater esta temática. O objetivo era envolver os jovens e não centrar o encontro numa única figura. Mais do que o próprio Bispo fazer catequese, que era algo que era normal nas outras jornadas, aqui parte-se muito de ouvir o que os jovens têm a dizer e foi isso que nós tentamos, dividi-los em grupos, ouvi-los sobre as temáticas, eles fazerem a sua síntese e também apresentarem ao Bispo que está presente para ele perceber o que é que quais são as preocupações. Portanto, acho que isto foi uma grande inovação na Jornada Mundial da Juventude e que se devia manter. Este encontro Rise Up contava com a presença de Dom Luís Fernando Lisboa, o antigo bispo de Pemba, Moçambique, onde esteve quase 20 anos. Dom Luís considera essencial envolver os jovens nesta causa, porque são eles os que mais arriscam por não acautelar o futuro do planeta. Que os jovens entendam que nós estamos na nossa casa comum e que todos nós temos responsabilidade para cuidar dessa casa. Cuidar de toda a criação, mas cuidarmos uns aos outros também. Então, se os jovens perceberem essa mensagem forte do Papa, já teremos tido êxito na Jornada Mundial da Juventude. O bispo brasileiro de Cachoeiro de Itapamirim lembra que nesta matéria podemos mudar muitas atitudes em nós e naqueles que nos são próximos. Mas também sermos missionários, no sentido de ajudar as pessoas a perceberem que nós temos essa única casa, que nós temos que cuidar, porque tudo aquilo que está acontecendo no mundo, todas as mudanças climáticas, isso tem acontecido por causa da ação humana. O homem, nós é que temos provocado toda essa mudança que está acontecendo. Ou nós paramos isso imediatamente, ou nós teremos consequências muito mais graves do que essas que estão já a acontecer. E os jovens podem colaborar muito nesse sentido. O Papa foi muito assertivo quando ele quis trazer a questão ambiental para dentro das igrejas, porque nós como cristãos a gente precisa entender que Deus nos deu essa casa e a gente precisa evangelizar criando essa consciência de que a gente precisa cuidar da casa que Deus nos deu, né? Então eu acredito que o Rise Up serviu para isso, né? Para a gente se atentar sobre os diversos temas que tem dentro da Laudato Si, considerando a questão ecológica na evangelização. Dom Luís Fernando Lisboa traz também consigo a experiência de trabalho em 2 territórios sensíveis aos ataques ambientais. O norte de Moçambique
E o Brasil, com a sua martirizada floresta amazónica. Nós vivemos no Brasil há alguns anos de verdadeiro descaso com a casa comum. A Amazônia foi invadida, foi queimada, foi invadida com garimpeiros que traziam mercúrio, buscando ouro, que acabava contaminando a população indígena. E Moçambique, por outro lado, um desmatamento desenfreado, não é? Um desmatamento, corte de madeira. Então são problemas graves que ou os países, os dirigentes, têm a coragem de assumir e de mudar esse tipo de prática, ou então nós estaremos assim mesmo fadados ao fracasso. Esta ação Rise Up serviu também para o Corpo Nacional de Escutas partilhar com os jovens o seu itinerário em igreja e no cuidado da natureza. Evidenciando como a fé dá sabor à vida e não é um misticismo que nos faz viver separados ou fora deste mundo, mas pelo contrário, como o Papa Francisco nos convoca para sermos agentes da transformação do mundo. E assim vemos, na verdade, uma espiritualidade encarnada que transforma-nos por dentro para transformarmos este mundo, como ele diz, para cuidarmos da nossa casa comum. E os jovens que vêm à jornada são chamados a ser agentes desta transformação. Em Lisboa, Setúbal e Santarém, os jovens em fóruns participativos, os encontros Rise Up, a inaugurarem uma nova abordagem na Jornada Mundial da Juventude e a desafiar as novas gerações para serem ativas e atores na construção do mundo e da própria Igreja.